Surgimento da Cabanada. A Cabanada, também conhecida como Guerra dos Cabanos, foi uma revolta popular ocorrida entre 1832 e 1835 em Pernambuco e Alagoas. Foi um movimento ocorrido no Brasil durante o período imperial. Caracterizou-se como um movimento que visava restaurar a monarquia no Brasil, adquirindo com o tempo um viés de revolta popular e de lugar anti-escravista, como chefiado Vicente Pereira de Paula. Quem foi Vicente Ferreira de Paula? Ele foi um dos maiores líderes da cabanada. Vicente era filho de um vigário e uma escrava negra. Chegou ao sargento do exército, onde chefiou montes em 1831. Tinha sempre a seu lado, inclusive nos combates, sua companheira Laurina. Liderou o exército dos Papamês, o mais temido pelas tropas do governo. Só foi capturado em 1850, com 59 anos de idade. Quando preso, foi torturado e enviado para o presídio de Fernando de Noronha, onde comandou uma rebelião de presos em 1853. Foi solto em 1861, aos 70 anos de idade. A cabanada ganhou esse nome devido às moradias da população pobre e excluída, que moravam em palhoças de terra batida no meio da mata. Negros, brancos, índios e mestiços, unidos pela luta contra a opressão e a exploração e por uma vida melhor. Sua organização era igualitária, baseada em relações solidárias que visavam a reprodução da comunidade. A apropriação da terra não era privada, mas comunitária. Todos trabalhavam na terra de armas na mão, prontos para enfrentar as tropas do governo. Por isso, não foram poupados esforços, dinheiro e vida para derrotá-la. Oi, meu nome é Carliel e eu vou falar sobre as principais causas e consequências da cabanada. Uma das principais causas foram os cabanos terem defendido a volta de Dom Pedro I ao poder, além de defenderem suas terras nas florestas, que constantemente eram invadidas por proprietários rurais e comerciantes de madeiras. Também em 1835, forças militares dos governos da região, cerca de mais ou menos 4.000 soldados por aí, foram enviados ao local onde estavam os cabanos e centenas de revoltosos foram presos e alguns mortos em combate. Lavouras e residências onde eles ficavam foram queimadas e completamente destruídas. O líder deles, Vicente de Paula, conseguiu fugir e os revoltosos que haviam sido presos foram anistiados, ou seja, eles foram soltos ou tiveram meio que uma. Como é que eu posso explicar? Reduziram a pena e tal, eles só foram soltos mesmo. Por que explodiu a Guerra dos Cabanos? A economia da época era essencialmente agrícola e voltada para o mercado externo. O açúcar tinha um papel de destaque. Contudo, com a concorrência do açúcar das Antilhas e do açúcar da beterraba europeu, era negociado em preços muito baixos. As antigas oligarquias do Nordeste começaram a perder o poder econômico. Com isso, não só os grandes proprietários, mas a população de uma forma geral passou a sentir os efeitos de um cenário desolador. Na região da Cabanada, em particular Pernambuco, concentravam-se mais de 50% de engenhos de cana-de-açúcar do país, baseado no trabalho escravo. A luta dos escravos por liberdade foi um combustível importantíssimo na Cabanada. Essa região, no passado, abrigou o quilombo dos Palmares e, mesmo após a sua destruição, mantinham mocambos que sustentavam a resistência negra na floresta. Os negros aproveitavam todas as oportunidades para lutar por sua liberdade. Não é à toa que os negros eram a maioria dos cabanos e foram os mais aguerridos na luta. Os índios que participaram da cabanada, em particular o Jacuípe, lutaram contra o recrutamento forçado e a apropriação de terras indígenas. A crise do algodão e do açúcar, a escravidão, a resistência dos negros foragidos dos índios e dos caboclos na luta pela terra estiveram na base da Guerra dos Cabanos. Por isso, a revolução iniciada por coronéis se transformou numa guerra popular dos explorados e oprimidos.